Doenças neuropsiquiátricas ou doenças do corpo de forma geral podem interferir negativamente na memória. Dessa forma, eu quero falar com você aqui nesse vídeo sobre as doenças que mais impactam nas capacidades mnemônicas e que podem ser considerados verdadeiros inimigos da memória. Dentre os distúrbios clínicos e psiquiátricos perturbadores da memória, o primeiro assunto que eu quero discutir aqui com você é a depressão. Muitas vezes nós pensamos, quando uma pessoa apresenta perda de memória, diretamente num caso de demência, mas a depressão é talvez uma das principais doenças que afetam a memória. De certa forma, a hipomnésia ou a amnésia, dentro do contexto de uma desordem depressiva, representa um sintoma satélite. A pessoa tem lá as queixas de humor, de ansiedade, de insônia, mas se nós formos investigar o seu estado mental mais a fundo, perceberemos sem dúvida que a dificuldade cognitiva, a dificuldade de aprendizado, a perda de memória é um sintoma muito importante nesses casos. O mais interessante a respeito disso é que quando uma pessoa começa a recuperar-se de um quadro de depressão, a perda da memória, a dificuldade cognitiva, tende a ser uma das melhoras que mais demora a acontecer. Normalmente, uma pessoa, depois de tomar um antidepressivo ou iniciar uma psicoterapia, em 1 a 2 meses tende a melhorar o seu humor, o sono vai indo para o lugar, a ansiedade fica controlada, mas a dificuldade cognitiva e de memória tende a ter uma recuperação muito mais lenta. Via de regra, uma pessoa pode levar até 2 anos para recuperar as capacidades máximas de memória afetadas durante um episódio depressivo. As afetações na depressão na memória são explicadas por várias maneiras. Uma delas é a redução na síntese de neurotransmissores. Obviamente, uma pessoa com depressão ela tem reduzido a sua produção cerebral de serotonina, dopamina. Há também um prejuízo hormonal envolvido. Nós sabemos que durante um episódio depressivo, o cortisol aumenta. E o cortisol, ele é um dos glicocorticoides que mais impacta negativamente a memória em casos onde ele está muito elevado. E também nós entendemos hoje que a depressão há um prejuízo muito forte na conversa entre os circuitos dentro do cérebro. Os conectomas muitas vezes estão com um forte desequilíbrio, que leva a uma dificuldade no processamento das informações cognitivas e também a uma dificuldade da memória. A dor crônica é a segunda patologia que eu gostaria aqui de destacar como um inimigo da memória. Independente de onde a dor aconteça no corpo, pode ser uma dor no joelho, uma dor na próstata, uma dor no pulmão, quando ela ultrapassa 1 mês ou 2 meses de duração, ela é chamada de crônica. E via de regra, esse processo mórbido leva a uma afetação das fibras nervosas que transmitem a dor e ela passa então a ser neuropática. É a chamada dor emancipada, ela ganha vida própria. É como eu sempre faço uma metáfora que é a seguinte: nós temos lá uma campainha, onde tem a sirene, onde ela toca, onde o alarme é disparado, e tem lá o interruptor. Esse interruptor ele pode estar lá em qualquer lugar do corpo, ele pode estar tocando no joelho, na bexiga, nos rins, aonde quer que doa é onde eu estou tocando a sirene. E o cérebro é onde a dor é acionada, onde o alarme é tocado. Então, quando uma pessoa tem uma dor crônica, é como se ela estivesse o tempo todo tocando nessa campainha até que queima os fios da campainha. E então, a sirene lá no cérebro fica agora disparando de forma desregulada. Ela ganhou vida própria. Muitas vezes não tem ninguém lá acionando mais no botão, no interruptor, e a campainha segue tocando. Essa dor emancipada, ela pode ser comparada com aquele fenômeno do membro fantasma. Uma pessoa lá que amputou uma perna, digamos porque sofria de uma necrose no pé, ela pode, anos depois, ainda sentir dor naquele pé que já foi amputado, que ele não tem mais. É o chamado membro fantasma, porque essa memória nos circuitos do cérebro agora se perpetuou. Além disso, nós sabemos que além da sensação de dor em si, a pessoa que sofre desse fenômeno tem também o sofrimento.
E o sofrimento cria na pessoa um estado de desmotivação, de desânimo, de tristeza, de desinteresse. E nós temos, claro, que a capacidade de foco, de interesse, de motivação é um grande estímulo para a memória. Nós memorizamos aquilo que gostamos, aquilo que queremos, aquilo que estamos motivados a aprender. Como a dor gera esse sofrimento que dentro da pessoa tira essa capacidade de volição, de força de vontade, as suas capacidades de memorizar informações também é afetada. Um terceiro grupo de patologias muito ligadas a prejuízo das memórias são as doenças hormonais. O hipotireoidismo ou o hipertireoidismo, como grandes desreguladores da produção de neurotransmissores, vão interferir na cognição. A deficiência de testosterona, que muitas vezes acompanha o homem a partir dos 45, 50 anos de idade, pode também afetar a capacidade de foco mental, a capacidade de registro de informações. O diabetes, através do prejuízo na entrada da glicose nos neurônios, pode afetar a produção de energia por essas células, levando a uma patologia mitocondrial e, portanto, afetar as capacidades da síntese proteica, que é o substrato que dá a base da memória dentro do cérebro. Os problemas na suprarrenal, como o cortisol muito elevado a partir do estresse crônico, ou também a síndrome da fadiga adrenal, quando há uma baixa produção dos glicocorticoides e mineralocorticoides, também pode interferir nesse processo. Outro aspecto muito relevante ligado aos prejuízos clínicos que afetam a capacidade de memória é a desidratação crônica. Nós sabemos que a pessoa, quando passa por processos de desidratação, uma baixa ingestão de água ou enfermidades que aceleram a perda de água pelo corpo, vão interferir muito na saúde corporal. Isso através de um decaimento enzimático, porque quase todas as enzimas corporais são ativadas pela água. Então, uma baixa ingestão de água de forma crônica vai impactar na energia cerebral e levar a dificuldades cognitivas importantes. Via de regra, todo o processo de inflamação branda e crônica, que leva a todo um estado de pró-oxidativo, de desequilíbrios dentro da energia das células, nas funções mitocondriais, sejam eles intoxicações por metais, a chamada poluição eletromagnética, as infecções ocultas, as contaminações por agrotóxicos, poluentes, o uso excessivo de cosméticos à base de petróleo, enfim, inúmeros contextos químicos onde o corpo entra num desbalanço metabólico vão impactar no cérebro e dessa forma criar muitos problemas também na capacidade de memória. Por isso, quando uma pessoa está em busca de melhorar a sua força cognitiva, de melhorar a sua capacidade de registro de informações, é muito importante olhar-se para o seu estado de saúde geral. Corrigir uma enfermidade crônica pode ser o primeiro e fundamental passo em busca do resgate da memória.